Shalom, graça e paz, povo lindo, povo de Deus, vós que sois templo e morada do Espírito Santo, que o Eterno vos abençoe e vos guarde poderosamente nesta noite, amém? Bom, nesta noite eu quero trazer para vós, para a gente ser ministrado pelo Espírito Santo, o tema verdades ou mentiras, tá bom? O texto que nós vamos ler, se você quiser acompanhar, está escrito em 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo é o número 2, o versículo 6, 7 e 8, tá bom? Vamos lá, está escrito assim: contudo, falamos sabedoria entre os que alcançaram maturidade, e sabedoria não deste mundo, e nem dos príncipes deste mundo que desaparecem. Versículo 7. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, e a sabedoria oculta, a qual Deus predestinou antes dos séculos para a nossa glória. Versículo de número 8. A qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a tivessem conhecido, não teriam crucificado o nosso Senhor Jesus Cristo da glória. Amém? Deus, nós te pedimos a sabedoria e a compreensão para ver aquilo que os olhos naturais não conseguem enxergar, para perceber aquilo que, humanamente falando, é imperceptível. Revela-te a nós. Nós te pedimos em nome de Jesus que assim seja. Amém? Eu tenho aqui em minhas mãos um documento, e eu não vou ler esse documento completo para você, mas se você quiser depois a entrevista, o vídeo dessa entrevista, eu posso passar para você, tá bom? A entrevista foi feita com o Dr. Knut Wittkowski. Ele trabalhou durante 20 anos na Universidade de Rockefeller, foi chefe do Departamento de Bioestatística e Epidemiologia e Desenhos de Pesquisa. Também trabalhou durante 15 anos com o Dr. Klaus Dietz, um dos mais renomados epidemiologistas do mundo, na cidade de Tübingen, na Universidade Ivanhoe Calls. Então, Dr. Knut Wittkowski, a repórter lhe perguntou algumas coisas acerca da Covid-19, acerca da pandemia do coronavírus, o novo coronavírus. E ele fala o seguinte: primeiro, não é coisa nova, né? Já teve há pouco tempo a pandemia, o surto do SARS, e também teve um outro surto de coronavírus. E ele falou, esse não é o primeiro e não é o último, ainda vão continuar acontecendo, tá bom? Agora, o que deixa mais assim a gente, como é que eu vou dizer assim, surpreso, é a maneira como ele define o tratamento contra a Covid-19, contra o coronavírus. E é exatamente algo que vai de acordo com aquilo que o nosso presidente da República, Dr. Jair Messias Bolsonaro, acredita, e que por isso ele é taxado de louco, de maluco, e da mesma forma o Dr. Knut, também norte-americano, também ele é taxado de maluco, e não é eles dois os únicos, mas existe uma grande parte da população brasileira que defende o isolamento vertical. Então, nesse documento de Knut Wittkowski, ele faz uma defesa para o isolamento vertical. Ele fala que é necessário sim que os idosos sejam mantidos em isolamento por um período, mas que os demais possam viver a sua vida naturalmente. Inclusive ele fala também que o vírus ele se propaga e dura mais tempo no confinamento. As pessoas dentro de casa, o vírus ele persiste durante mais tempo, ele se fortalece. O vírus fica mais saudável quando as pessoas ficam confinadas dentro de casa, quando na verdade nós deveríamos sair, porque no ambiente externo o vírus ele tem mais dificuldade para se propagar. Então eu não estou falando de mim mesmo, essa não é uma opinião que eu criei, mas é uma opinião do Dr. Knut, né? Em entrevista, se depois você quiser essa entrevista para você, o norte-americano, eu tenho o vídeo, eu posso passar para você, me peça que eu mando para você no seu particular, tá bom? Agora, o texto de hoje, ele nos leva a fazer uma reflexão sobre verdades e mentiras. Porque o que nós vemos na mídia brasileira, de um modo geral, e principalmente na grande mídia, é que devemos ficar totalmente isolados. Devemos usar máscaras dentro e fora de casa, álcool gel, ou seja, é uma informação
diferente daquela que o Dr. Knut fala, que ele fala inclusive que não é bom nem usar máscara, que precisamos de ar puro para respirar, e quanto mais sairmos de casa, mais rápido essa pandemia vai embora. Já a mídia diz que nós devemos todo mundo ficar trancado dentro de casa, tudo deve parar. Infelizmente a gente sabe que isso não é possível, não é? Por exemplo, o meu isolamento é externo, o meu isolamento é fora de casa. Durante todo esse período de isolamento eu tive que trabalhar todos os dias, então o meu isolamento na verdade foi externo, como ele falou, que de forma as pessoas estivessem trabalhando externamente, essa pandemia já teria passado. Bom, eu não estou aqui para julgar, tá certo? Para dizer quem está certo, quem está errado, quem está com a razão, quem não está, quem está mentindo ou quem está falando a verdade. Mas a palavra de Deus, no texto que nós acabamos de ler, ela nos fala uma coisa muito importante. Presta atenção, no versículo 8 diz assim: nenhum dos príncipes deste mundo conheceu a sabedoria de Deus. Ora, em 1 Coríntios capítulo 1, nós encontramos que a sabedoria dos príncipes, dos sábios deste mundo, é tornada louca por Deus. Logo, os sábios deste mundo aceitam muitas mentiras como se fossem verdades. Às vezes eles criam uma mentira tão bem elaborada que eles mesmos acabam acreditando na sua própria mentira. E a palavra de Deus, que é a verdade, às vezes ela é definida como se fosse uma mentira. Então, como saber o que é a verdade e o que é mentira? Se os príncipes e poderosos deste mundo tivessem conhecimento da verdade que é dada pela sabedoria de Deus, eles não teriam sido dominados pela mentira e nem teriam chegado ao ponto de crucificar o nosso Senhor Jesus Cristo. E nós sabemos que Jesus Cristo foi crucificado por uma, entre aspas, boa causa. Aqueles poderosos que mataram Jesus, que crucificaram Jesus, eles tinham uma boa intenção. Então, para eles aquilo era um momento de verdade, de sabedoria, mas a Bíblia diz que aquilo foi um momento de loucura. Foi uma atitude drástica para a vida deles, mas que também a Bíblia diz que Deus tornou a loucura deles em sabedoria. Aquilo que para eles era sabedoria, que a Bíblia diz que é loucura, Deus mostrou-se sábio, e Cristo na cruz se tornou a verdade única e verdadeira, a verdade objetiva, a verdade primordial. Então preste atenção na continuidade. Se a sabedoria de Deus, que mostra a verdade, ela não é dada para os príncipes deste mundo, então para quem essa sabedoria ela é dada? Bom, primeiro, a sabedoria de Deus, ela é dada para entender a verdade de Deus e somente para aqueles que alcançaram a maturidade. Versículo 6, o apóstolo Paulo fala que essa sabedoria é dada para aqueles que têm maturidade, que não são neófitos, que não são tomados por qualquer vento de doutrina, que não se deixa levar por qualquer informação, que não são facilmente ludibriados porque já têm maturidade cristã. Mas nem todos têm essa maturidade ainda, não é verdade? Então a palavra de Deus, ela é o nosso livro de orientação, ela é o livro de ordem que vai trazer o conhecimento da verdade e o amadurecimento cristão. Então leia a sua Bíblia, leia a palavra de Deus, tá bom? Outra coisa, a sabedoria de Deus não é a mesma sabedoria deste mundo, que vê a mentira como se fosse uma verdade e vê a verdade como se fosse uma mentira. A sabedoria de Deus não é a mesma dos príncipes deste mundo, que mentem em todo o tempo, ao invés de falar a verdade. E às vezes, a mentira que eles propagam, às vezes não é mal intencionada, é falta de informação, é a falta do conhecimento de Deus, é a falta da revelação divina. Então há equívocos na própria ciência, sim, que a todo momento descobre coisas novas sobre questões antigas. Então a ciência ela também pode se confundir, certo? Mas a sabedoria de Deus que Ele dá para entender a verdade é para a sua igreja. O versículo 8 deixa bem claro que Deus Ele dá a sabedoria, Ele já tinha separado na eternidade essa sabedoria para a sua igreja. Glória a Deus. Amém. Então Deus determinou que a igreja fosse alcançada pela sabedoria e assim pudéssemos viver na verdade. Ora, a sabedoria de viver na verdade é dada a nós, igreja, mas em forma de mistério, porque não é compreensível aos príncipes deste mundo. Os príncipes deste mundo, aí no caso, são os poderosos, entre aspas, são aqueles que detêm a riqueza maior deste mundo em termos humanos, financeiros, materiais.
certo? A sabedoria de viver, na verdade, ela é oculta, ela é escondida para aqueles que são chamados doutores sábios deste mundo, que muitas vezes, soberbos, altivos e presunçosos, não reconhecem a sabedoria de Deus. Amém? Então, antes da gente concluir esse pequeno vídeo, essa pequena ministração, eu quero deixar bem claro para você que verdades e mentiras, elas podem ser relativizadas no mundo que vivemos, tá bom? Eu quero que você aproveite aí para compartilhar o nosso vídeo, o nosso canal, se inscreva, né? Primeiro se inscreva no canal, tá certo? Acione aí o sininho para você receber as notificações e deixa aí o seu like, tá bom? Dê o seu joinha para que a gente saiba se você está gostando, se você não está gostando do que está sendo ministrado, para que a gente possa melhorar, tá bom? Então, concluindo esse momento, a verdade única, que a gente pode dizer não é objetiva, ela não é subjetiva, podemos dizer, ela não é uma verdade relativa, mas ela é uma verdade única, está escrito em João capítulo 14, versículo 6. O próprio Senhor Jesus, ele fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então a verdade é Jesus Cristo, tá bom? Ele é o caminho e ele é a vida. A verdade que os príncipes e os poderosos deste mundo ignoram, rejeitam, preferindo muitas vezes viver no engano da mentira. Mas hoje eu quero deixar aqui para você a oportunidade de você entender tudo o que está acontecendo. Talvez você está cheio de dúvidas, cheio de medo, talvez você está em pânico, apavorado por tantas informações. A mídia tem trazido terror, pânico aos lares sobre a pandemia que está acontecendo aí, anunciando que toda hora morreu tantos, chegou em tal lugar, tantos já deram teste positivo e tal, e aí as pessoas ficam apavoradas, as pessoas ficam realmente receosas e aprisionadas, né, pelo medo. Mas eu quero dizer para você: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8,32. E quem é a verdade? Ora, o próprio Senhor Jesus. Ele é uma verdade indiscutível. Então, Jesus Cristo contigo, ele pode tirar o medo, o pavor, a dúvida e a insegurança do teu coração. E agora o que fazer? Usa máscara? Não usa máscara. Usa máscara para não pegar. Não usa máscara para poder o vírus, ele poder, o ar puro, oxigena os pulmões e vai dar uma imunidade maior. E agora? Usa o álcool gel? Não, não usa, porque o álcool 70% ele também afeta a saúde e causa problemas respiratórios. E agora, o que que faz? Fica em casa? Não, não fica em casa, tem que trabalhar, porque se você não trabalhar, você vai entrar em crise financeira. Então, é muito complicado e muito difícil definir nessa hora o que fazer. Cada um vive um momento diferente, cada um vive uma história diferente, cada um está passando por uma situação diferente, mas a verdade é uma só: Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, que em Cristo você tenha paz para tomar a decisão. Amém? Oro por você. Pai, eu te peço dar paz ao coração desta pessoa que está me ouvindo nesta hora, para tomar decisões certas. Que ela não venha, Deus, tomar decisões por influência externa e depois estar arrependida, mas o Senhor mesmo possa dar a confirmação em seu coração sobre o que fazer neste momento. E mais importante, revela-te a ele, revela-te a ela nesta hora. Eu te peço em nome de Jesus que assim seja. Amém. Amém. Graças a Deus. Shalom, graça e paz. E até o nosso próximo vídeo em nome de Jesus.